paz do Senhor. As nações cantaremos a história que é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade e a vida e dá uma paz real. E dá uma paz real. Raiará, raiará, novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações cantaremos um hino pra atrair corações ao Senhor. Dissipa a tristeza e a mágoa, difunde no mundo amor. Difunde no mundo amor. Raiará, raiará, novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações mostraremos o Cristo, leva ele conduz para o céu. Que assim por Jesus todos venham, humilde servir a Deus, humilde servir a Deus. Raiará, raiará, novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. As nações cantaremos a nova, que Jesus outra vez há de vir e salva por fé todo aquele que sua palavra ouvir. Que sua palavra ouvir. Raiará, raiará, novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar. E as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. Amém. Amém. Tchau. Amém. Boa noite. Assim como diz o hino dessa organização missionária, as Mensageiras do Rei, nós, como missionário do Senhor, nós contamos a história de Jesus Cristo a todo mundo. E um dia todas as nações se dobrarão diante dele. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Nós te adoramos, rendemos graça a Ti, ó Pai, e que um dia, Senhor, todas as nações possam Te aceitar como único e eterno Salvador. Aceita a nossa adoração, que possamos sair desse culto aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos e Te pedimos perdão pelas nossas falhas, hoje e para todo sempre. Amém. Hino de número 410. Felicidade no serviço. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, pois felicidade tem quem
É muito bom saber que você que está aí do outro lado da telinha, me ouvindo e me vendo, tem participado dos nossos cultos, orando, intercedendo, fazendo as leituras bíblicas conosco e também louvando ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 23. Salmo 23 é um salmo bem conhecido, que muitos até conhecem de cor, mas nós iremos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. É muito bom saber que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é um amigo incomparável. Hino de número 81, do cantor cristão Amigo Incomparável. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. É um privilégio, uma alegria neste momento tão difícil que estamos vivendo, de não sermos impedidos de anunciar a poderosa palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, na nossa exposição bíblica, capítulo de número 12. Vamos dar continuidade à exposição na carta aos Hebreus. A obra do Senhor não pode parar. É um momento que a igreja, o povo de Deus, mais necessita de se exercitar na palavra de Deus. Porque até o próprio Satanás, para tentar Jesus no deserto, ele usou a Bíblia. Ele citou textos bíblicos. Então, você tem que conhecer a sua Bíblia mais até do que o próprio diabo. Como se sua vida dependesse disso. E depende. Não é à toa que você vai ver enxurradas de textos bíblicos para todos os lados. Mas se a motivação deste não for a glória de Deus, é obra de engano. Então fique atento, medite na palavra de Deus, para que ela possa fortalecer a tua vida. Afinal de contas, é para isso. Foi para isso que Deus deixou a sua poderosa palavra para nós, para nos revigorar a cada dia, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus. Vamos orar antes de ler o texto e já ir para a exposição.
Amado Deus, eterno Pai, eu te peço, Senhor, que através da tua poderosa palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações. A tua palavra lida, explicada e aplicada em nossos corações. Ó Pai, que em nome de Jesus, todo espírito contrário ao teu bata em retirada das famílias da tua igreja. Repreenda todo o mal, ó Pai, porque um dos maiores inimigos da nossa fé neste momento pode ser, ó Pai, pequenas coisas que estão roubando, ó Pai, a nossa intimidade contigo, Senhor. Deus maravilhoso, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Que a tua graça, a graça que foi derramada sobre nossas vidas e que foi de graça, continue nos sustentando com a certeza da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados no combate contra o pecado, e ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todos que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhe parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, no que por ela tem sido exercitados. Vamos então, irmãos, pensar aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e podemos falar sobre perseverança no nosso chamado em meio às provações. A perseverança em meio às provações. As primeiras cartas, 7 cartas do Apocalipse, João escreve a mando do Senhor Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor. Todas elas vêm ali a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. As provações, ela tem um poder de, na verdade, nos purificar. Porque o propósito das provações em nossas vidas deve ser de nos aproximar da cruz, de nos levar a estarmos contritos, ao quebrantamento, a estarmos debruçados sobre a palavra de Deus em oração. Eu tenho, sinceramente, uma dificuldade para entender
o que esta pandemia está ensinando para a nossa geração. E eu vou me referir a nós cristãos, porque o juízo começa pela casa de Deus. Deus primeiro vai julgar a sua casa, depois o mundo, não podemos esquecer disso. E eu faço essa reflexão e eu faço essa pergunta para você que está me assistindo nesta hora: o que você tem aprendido? O que esta pandemia provocou, né? O que o acontecimento, né, global desta pandemia provocou, né, corroborou para a sua intimidade, para a sua vida com Deus, para a sua vida devocional, para a sua vida de oração. Afinal de contas, agora só temos tempo para ficar em casa. Posso dizer pela maioria, alguns ainda estão tendo que ir trabalhar, todos sabem, aqueles que fazem parte do serviço essencial. Mas eu fico a pensar, porque as provações, e não é a primeira vez que acontece isso, já aconteceu a peste negra na época de Lutero, já aconteceu a febre da malária, já aconteceram tantas e tantas pragas, guerras, e nada disso ensinou à humanidade o valor realmente da vida cristã, da devoção, da eternidade. Irmãos, pode acontecer no mundo o que acontecer. Pode acabar uma pandemia, começar uma guerra, terminar uma guerra, começar uma chacina. Deus nos livre desse mal. Mas tudo que venha a acontecer não vai nos ensinar a ser mais crentes, a sermos mais devotos, a sermos mais piedosos. Não vai ensinar. Eu garanto a você que você só vai aprender a ser mais crente, mais devoto, mais espiritual, mais manso, mais humilde, independente do mundo caindo ao seu redor, debruçado sobre as sagradas escrituras. Uma pandemia não te ensina a ser mais crente, uma guerra não te ensina a ser mais espiritual, e é triste ver como a ilusão que tudo isso causa na mente das pessoas de pensar, de chegar a pensar que isso é para que você seja mais crente, isso aí é para você. Olha, meus irmãos, já aconteceram tantas desgraças, tantos desastres naturais no mundo. Quem não lembra, né, dos tsunamis, terremotos, quantos de uma vez só, em um único dia, ceifou várias vidas, a gente vendo nos jornais. E o que isso nos ensinou? Sabe por que não nos ensinou nada? Porque estava longe de nós, estava em outro país, foi em outro lugar, não chegou aqui. Mas a pandemia chegou no Brasil, né? Agora está perto de nós. Então, como ela está perto de nós, agora é hora da gente ser mais crente, hora da gente buscar mais. Não, irmãos, não se iluda. Você continuará sendo mais crente com pandemia ou sem pandemia, com guerras ou sem guerras, com pestes ou sem pestes, com fome ou sem fomes. Na humanidade é focado, olhando, com os seus olhos voltados para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, através da sua palavra. Vocês entenderam o que é que eu estou querendo apresentar a vocês? Não que isso não nos deixe triste, não nos deixe reflexivo, não nos faça pensar, mas olha, só vamos aprender realmente o valor da vida cristã à luz da Bíblia. Porque a humanidade não está aprendendo nada com isso, não. Só você sair na rua para você comprar alguma coisa e você vai ver se pelo menos o seu bairro entendeu o que realmente estamos vivendo. Só precisa você ter que ir comprar um leite, comprar um pão, e você vai ver do que é que eu estou falando para você. O que é que aprenderam com isso? Não aprenderam nada. Nunca se esqueçam que o juízo começa pela casa de Deus. Então, todas as vezes que você desejar, todas as vezes que você pensar, lembre-se que começa em você, começa em mim, se é que somos a casa de Deus. Se nós declaramos ser a casa de Deus, com certeza o juízo começará no meio do seu povo. Aqui o escritor começa: porque, portanto, também nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Interessante, eu já falei para vocês, essa tão grande nuvem de testemunha não é o teu vizinho, não é a praça, não são as pessoas da rua,
não são os teus vizinhos. Não, essa tão grande nuvem de testemunhas são dos patriarcas, são dos nomes que foram citados anteriormente. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Abel, eles fazem parte da tão grande nuvem de testemunha, que está lá no Apocalipse, embaixo do trono, clamando: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Até quando vai ficar barato o que aconteceu conosco? E Deus diz: calma, ainda faltam pessoas se arrependerem. Talvez seja você, essa pessoa que falta se arrepender para alcançar o favor de Deus na sua vida. Então, outra coisa que me chama a atenção, portanto, ele concluindo o capítulo 12, rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho, depois de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Você precisa eliminar o que te impede de prosseguir. É uma pergunta retórica, você responda, na verdade, é uma pergunta que não carece de resposta, na verdade não é nem retórica, é uma pergunta que não carece de resposta, mas você tem impedido, você tem eliminado o que tem te impedido de avançar? O que tem te impedido de orar? O que tem te impedido de ler a Bíblia, a poderosa palavra de Deus? Talvez você consiga fazer várias coisas sem eliminar, sem que isso te impeça de estar mais perto de Deus, de estar mais próximo de Deus. Como se você tiver um amigo e você estiver muito ocupado em muitas coisas e dá um pouco de atenção apenas do seu dia ou da sua hora para aquele amigo, e assim vai o primeiro dia, o segundo, o terceiro. A tendência desta amizade, em vez de fortalecer, é na verdade dela ir se diluindo. É a mesma coisa com Jesus. Nós precisamos estar constantemente eliminando, tirando da frente tudo que nos impede de avançar em direção a Cristo Jesus. Então, repense a sua vida, faça uma releitura da sua vida e tente lembrar o que está te impedindo de avançar, o que te impede de avançar, o que te impede de prosseguir. Ele vai dizer: eliminando o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Talvez em outras traduções vai dizer: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas aqui é o pecado que nos assedia. A melhor tradução para mim é esta do século 21, uma linguagem bem apropriada e bem realmente para os nossos dias. Falar que tão de perto nos assedia. E aí você lembra do assédio. O pecado, ele nos assedia dia e noite. E quem está falando isso é o escritor aos Hebreus para um povo escolhido, um povo adquirido, um povo de Deus. Não está falando isso para pessoas que estão no pecado, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão entregues. Não, está falando para os cristãos em época de diáspora, em época de fuga, em época de conflito. E ele ainda dizia: o pecado que nos assedia. Ele se inclui nisso. Ele se inclui. Um autor inspirado por Deus, ele se inclui, porque o próprio Jesus foi tentado, foi assediado pelo pecado, mas ele não pecou. Se ele foi tentado, significa que ele foi assediado, mas ele não pecou em nada. E aí fica para a nossa reflexão: o pecado que nos assedia. Então, qual é a proposta? Eliminar o que nos impede de prosseguir, o pecado que nos assedia. E aqui temos que ter a atitude de José lá no Egito, quando fugiu da mulher de Potifar. Vamos imaginar que a mulher de Potifar, que tentou José para que ele cometesse então adultério com ela, ele foge. O autor está usando praticamente o mesmo exemplo para que venhamos fazer com qualquer pecado, seja ele na área sexual, financeira, e dentre tantas outras coisas. O pecado, por muito tempo, ele foi rechaçado, voltado para questões sexuais. Então, falar de pecado, ou estar em pecado, ou dizer eu pequei, normalmente está sempre voltado a questões de lascívia, a questões de adultério, a questões de pecados na área física. Mas na verdade não, irmãos.
tem uma série de pecados que assedia os cristãos dia e noite. Existe uma série de pecados, uma variedade deles, que nos assedia dia e noite, nos impedindo de prosseguir. O orgulho, a soberba, né? E nem sempre uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, é uma pessoa que vive a se gabar. Existem também, irmãos, uma variedade de pecados que impedem muitos de prosseguir. Por isso que devemos eliminar o medo, a inveja. A inveja é um dos maiores pecados da humanidade. Salomão fez questão de falar bastante sobre ele. A inveja apodrece os ossos. Tem pessoas que não vai fazer mal a ninguém, tem pessoas que não tem, né, do que você falar da sua conduta moral, mas ela tem, como diz, né, como diz o ditado popular, o olho gordo. Ela tem inveja, ela não quer ter igual a você, ela quer ser você, ela quer fazer o que você faz, ela quer ter o que você tem. Esse é um pecado mortal, a inveja. A inveja, que tem uma série, irmãos, de pecados que não são necessariamente na área que eu citei inicialmente, que também é pecado, mas que fica camuflado a fofoca, né? A inveja, a corrupção do homem, e dentre tantas outras coisas que tão de perto nos rodeia. Quando você se sentir assediado por qualquer tipo de pecado que tão de perto te assedia, que fica ali aliciando você para que você caia nesse engodo, quando você se sentir tentado, faça o seguinte, o que a Bíblia vai dizer aqui: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Por isso que eu citei aqui como ilustração o exemplo de José no Egito. Ele correu de algo que ele não poderia suportar se ele permanecesse ali. Ele correu daquele pecado. Ele correu porque se sentiu tentado. E esses pecados, dentre outros, como a mentira, dentre outros pecados, como a discórdia, como quem semeia contenda entre os irmãos, como inveja, como o engano, como o orgulho, como a soberba. A soberba faz parte da natureza decaída do homem, porque o maior motivo que levou eles comerem aquele fruto foi o desejo de ser igual a Deus. Tudo isso é pecado. É pecado como a fábula do sábio que ensinou o menino a ser rei. E quando o menino chegou a rei, ele queria ser Deus. É a busca incessante de fazer melhor ou poder ser mais capaz do que o outro. Isso faz parte da polemai, isso faz parte da polêmica, das guerras que existem, das facções que existem dentro do homem, que milita contra ele mesmo a viver uma vida de lutas e de guerras. Isso também é pecado. Pecado grave. Então ele diz: corramos, deixa isso de lado. É a proposta que Hebreus nos dá nesta noite para mim e para você. Vamos deixar o pecado que nos assedia e vamos correr a corrida que nos está proposta. Você não pode parar de correr a corrida que está proposta para viver em polêmica. Você não pode deixar de correr a corrida que lhe foi proposta para viver com inveja. Você não pode deixar a corrida que lhe foi proposta por causa do orgulho, da soberba, do engano. Você tem que deixar isso de lado e correr. Correr, ainda que todos esses pecados venham correndo atrás de você, não pare de correr a carreira que está proposta. Sabe por quê? Porque se você parar, eles vão te pegar. Se você parar, esses pecados que te assediam vai pegar você, vai dominar você, vai possuir você, e daqui a pouco você não será mais você. Vamos fugir
vamos correr daquilo que nos assedia, para que a cada dia a nossa natureza corrupta não venha se envolver e se entregar a tudo isso. Se você observar, principalmente na maioria, e aqui falando de corruptos que dominam, que lideram em várias classes, em vários lados, o nosso país, você vai ver que todos eles começaram direitinho. Você vai ver que todos eles, se você for ver a história, não já entraram roubando, não já entraram pegando milhões e milhões. Não, não foi assim. O poder foi tomando conta devagar. Os pecados foram tomando posse desta vida devagar, até o ponto dessa pessoa ficar irreconhecível para a sociedade. Nós, da mesma maneira, devemos lutar, devemos guerrear com o pecado que nos assedia e correr para a carreira que nos está proposta. Olha na tua Bíblia, a corrida que nos está proposta. Por quê? Porque se um atleta ele para de correr por causa de qualquer coisa que aconteça no trajeto, ele vai perder a corrida. Ele vai deixar de ganhar o prêmio. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Então devemos fazer isso, impedir, fugir do que nos impede de prosseguir. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a ponto de agradar aquele que o alistou para a batalha. Ele não se mistura com os negócios desta vida para agradar aquele que o alistou para a corrida, para a batalha. Fixando os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é o prêmio. Devemos fixar os olhos no prêmio, devemos ver o prêmio, e o prêmio é a soberana vocação em Cristo Jesus, é a coroa da salvação. Fixando os olhos nele, com os olhos fixos nele, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Justamente isso, Cristo sabia que a alegria maior ele receberia de ter um nome sobre todo o nome, de se assentar no trono à direita de Deus, como de fato já sempre foi e estava com Deus. Mas ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele suportou o sofrimento, porque ele via, ele contemplava, na verdade, a sua glória, a glória que receberia do seu Pai. É isso que o autor está dizendo. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da cruz, por causa de uma alegria que havia sido proposta a ele. Que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e no nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Estamos repetindo esse versículo. Mas na verdade, ele antes disso se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então devemos suportar as aflições. Não é pagar preço, tá? Não é pagar preço. Que foi folclorizado no meio cristão que para tudo você tem que pagar um preço. Você não tem que pagar preço de nada, você não consegue pagar nada. O sangue de Jesus já pagou tudo. Mas de fato os sofrimentos, as aflições fazem parte da vida. Que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Certo? Então Jesus já havia nos preparado e preparado seus discípulos quanto ao sofrimento. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e não fiqueis desanimados. Então todas as vezes que você, falamos domingo à noite, né, você que está cansado, sobrecarregado, quer ver uma maneira de você eliminar o desânimo e a tristeza e o cansaço espiritual da sua vida? É você se lembrar. O verso 3 de Hebreus diz: portanto considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não vos canseis, para que não vos desanimeis, para que não fiqueis desanimados. Então você não tem motivo nenhum para ficar cansado, desanimado. Às vezes acontecem coisas, eu sei que acontece,
porque somos seres humanos, a gente se acha cansado, para mim já deu, algumas coisas acontecem que você já está no limite, e não passa na verdade de um sentimento egoísta de imaginar que você fugindo daquilo, saindo disso, tudo isso vai mudar. Infelizmente não é a verdade, mas é um sentimento que como humanos sentimos constantemente. Frustração, chateação, desânimo, desgosto, tudo isso vem para nos fazer parar de correr a corrida que nos está proposta. Eu te digo, não desanime, não pare, continue correndo a caminhada cristã e você vai receber a coroa da vida. Continue, persevere, não permita que as situações externas, não permita que a atitude de alguém, de um irmão, de uma pessoa, não permita que uma fala, não permita que um comentário tão maldoso, não permita que uma trama, não permita que a ação do homem tão diabólica, tão ferrenha, venha desanimar você, venha fazer você parar de correr, porque é o que o diabo quer, o inimigo quer. E talvez as pessoas que tentam fazer-nos parar nem tenham ciência disso. Talvez você... O inimigo tenta constantemente nos fazer ficar cansados, desanimados, desistir, nos desestimular, nos fazer se sentir impotentes. Aproveita, eu tenho, para que eu sirvo? Isso tudo é uma ação do inimigo. Você serve para a glória de Deus, é para isso que você serve. Você está vivo, você está viva para a glória de Deus, para a glória e honra do louvor do nosso Deus. Não é o bastante para você? Você acha que isso não é o suficiente? Viver para a glória de Deus? Porque nele nos movemos, nele existimos. Então, se você deita, dorme e acorda, não é por você, como diz a canção, nunca foi sobre nós. Então, não pense além de ti o que te convém. Se você abre os seus olhos pela manhã, ou dorme, acorda, qualquer hora, é para a glória de Deus. É Deus te dando mais uma oportunidade, me dando mais uma oportunidade de glorificarmos o seu nome, seja de manhã, de tarde ou de noite. Porque depois de fechar os olhos, como diz a canção, não somos ninguém. Seja num cochilo da tarde, e agora com essa quarentena, seja num cochilo à noite, seja no sono da noite, seja pela manhã. Quando fechamos os olhos e pegamos no sono, nós não temos nem consciência de quem somos, onde estamos. Só quando abrimos os olhos novamente, percebemos que estávamos dormindo. Ainda que você ponha o seu relógio para despertar, você vai dormir. Mas quando você pegar no sono, você não é ninguém. Então quando você abre os olhos novamente, é para a glória de Deus. Quando você pensar na grandiosidade de Deus nessas coisas, quando eu penso nisso, eu me esvazio cada vez mais de mim mesmo. Eu me esvazio do meu ego, da minha autocapacidade, da minha potência, do meu turbo. Eu me esvazio quando lembro disso. E preciso estar sempre lembrado disto pelo Espírito Santo de Deus, para que eu não venha me perder. Não sei se com você é assim, talvez não. Você já é uma pessoa humilde, uma pessoa forte de natureza, uma pessoa que não precisa de nada disso. Mas eu preciso a cada dia da graça de Deus, me lembrando de quem eu sou e me lembrando de quem Deus é. Quando eu sou conflitado com isso, eu sou levado, induzido a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então o salmista diz: eu me deitei, dormi e acordei, porque eu sou bonzinho. Eu me deitei, dormi e acordei, porque eu sou o cara. Eu me deitei, dormi e acordei, porque a obra do Senhor sem mim, ela não vai acontecer. Eu me deitei, dormi e acordei, porque Deus precisa de mim para pregar a sua palavra. Não, ele diz: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. No outro salmo ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, é que me faz habitar em segurança. Isso, a artimanha, o pecado vem para nos desanimar, nos deixar cansados. Olha aqui o que ele vai dizer no 4: no combate ao pecado, e ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, porque Cristo resistiu
até a sua última gota de sangue. E ele vai dizer, no combate contra o pecado, não desanime, não fique cansado de lutar contra o pecado. Irmãos, há um exército, imagine um exército numeroso, onde cada soldado é um tipo de pecado. E que você imagine aqueles filmes que você já viu, em que uma só pessoa com a espada fica lutando com vários. Derruba um, vem outro, derruba um, vem outro, e ele fica incansável. Eu gosto de ver o filme do Grande Mestre. Não sei se você já viu. O filme do Grande Mestre é assim, um exército é um grande número de alunos de karatê. Ele derruba um, vem outro, ele derruba um, vem outro, derruba um, vem outro. Quando ele está cansado, vem outro, vem outro, vem outro, parece que não vai ter fim. É a mesma coisa a vida cristã na luta contra o pecado. Você elimina um pecado, vem outro lutar contra você. Você elimina outro, vem outro, vem outro, vem outro, até o que o escritor vai dizer. E ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue, de lutar até escoar a última gota de sangue do nosso corpo, como Cristo na cruz. Quem resistiu e lutou tanto contra o pecado e o pecado de toda a humanidade, contra o nosso, como o nosso mestre. Você pode imaginar isso? Então chame ele para te ajudar, chame ele para te socorrer, porque você não dá conta disso não. Nós não damos conta disso. Cristo vem, o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda a vencer o pecado, que, uma vez se apossando de nós, nos separa de Deus. Como diz o Senhor Jesus, por aquilo que você é vencido, você se torna servo. Então vamos lutar para sermos vencidos por Jesus, para que Ele seja o nosso Senhor e nós sejamos os seus servos. E aqui ele vai entrar no verso 5, já que vos esqueceste do ânimo de que Ele vos fala como filho. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado quando por Ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todos que tem como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus nos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estás sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. A disciplina nunca é para ele ou para ela. Só as promessas. Você conhece alguém assim? As repreensões bíblicas é indireta para mim, mas as promessas é Deus falando para mim. As partes que talvez você já ouviu até agora, que te confrontou, pode ter sido indireta para você no seu pensamento. Pode ter sido uma afronta, pode ser, como diz na linguagem de hoje, a juventude, pode ser uma letra. Mas aquilo que é de bom, que também você pode ter na sua vida, aquilo que também é qualidade, aquilo que também é Deus confortando o seu coração, aí é para você, né? Cuidado, você pode não ser filho pensando dessa maneira, porque o pai corrige e repreende ao filho que ama. E aqui eu não tenho como lembrar, não tenho como me esquecer, não é verdade? Das surras que eu tomei. Eu sempre, história de surra, experiência de surra, eu tenho umas 510 para contar, mas não vou contar, vou escolher uma das mais leves. Eu sempre contava na igreja, sempre alguma história de disciplina de surra, né? Que o nordestino, o baiano principalmente, pelo menos o meu pai e minha mãe, baianos retados mesmo, como diz na nossa cultura, arretados, nos criou na vara, né? E às vezes a minha mãe, eu me lembro, ou o meu pai, que quando eles iam me bater, ou bater nos meus irmãos, como somos 4, quem não confessasse o que fez, então a promessa era bater nos 4, porque aí ia acertar quem foi. Fez uma coisa errada, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Então pega o cinto, vai apanhar os 4 e fica tudo certo. No instante, um abria a boca e dizia quem foi, né? É normal. Já havia delação premiada bem antes desse negócio, desses escândalos aí
lá em casa existia delação premiada direto, né? E muitas vezes a minha mãe ou meu pai mandava que eu ou o meu irmão, quem fosse apanhar, eles não tinham nem o trabalho de ir pegar o cinto muitas vezes, nem de pegar o chinelo. Pegue lá o cinto. No meio do caminho com o cinto você já vinha andando, parecendo que estava apertado para ir no banheiro, já vinha andando e já vinha chorando. Então a gente ia buscar o cinto ou o chinelo para a gente mesmo apanhar. Pelo menos a minha criação foi assim. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que você tem que fazer com seus filhos, não estou dizendo isso. Eu não faço com a minha, graças a Deus não precisa disso, mas eu não faço, ela não me dá motivos para isso, mas ainda que desse, talvez eu não teria coragem de fazer. Não estou julgando o mérito, estou julgando o ato da disciplina, que não me matou, não matou meus irmãos, estamos aqui. Você, quantas surras talvez você tenha tomado e o teu irmão nunca tomou nenhuma, e os dois são cidadãos de bem, não é verdade? Só que um traquinava mais do que o outro, né? E às vezes eu mesmo tinha que ir pegar o cinto, ou meu irmão, quem fosse apanhar, pega o cinto lá, pega o chinelo tal, ainda dizia qual era o chinelo, era o que o fundo era mais duro, que doía mais. E a gente ia, quando era a vez de quem fosse, e já entregava o cinto tremendo, já entregava o chinelo desesperado, já chorando antes de apanhar, né? E uma vez eu fiz um acordo com meus irmãos, antes de minha mãe chegar, a gente tinha aprontado muito e a gente sabia que a surra ia ser certa. E eu fiz um acordo com meus irmãos e disse, olha, a gente está ficando grande e a gente não vai chorar. Quando a nossa mãe bater, quando minha mãe ia bater na gente, a gente não vai chorar. Olha, mas quanto mais a lágrima não descia, mais ela não parava de bater. Então a gente mudou a tática. Já entregava o cinto ao chinelo chorando. Quando o cinto tocava, a gente se esperneava no chão, se batia no chão, parecendo que estava morrendo. E aí, em vez de tomar 10, só tomava 5, só tomava 3. Manhã vai ouvir esse vídeo, vai assistir isso. Então, é justamente isso, meus irmãos. A disciplina é corretiva. A disciplina é para trazer o conserto de Deus na nossa vida. A disciplina de Deus não precisa vir através só de uma praga, de uma pandemia, de uma enfermidade, como outros dizem, não quer se converter, Deus vai botar no leito. Deus não vai botar no leito não, irmão. Se ficar no leito é porque tinha que ficar, por causa de alguma doença, alguma enfermidade. Deus vai botar no leito porque não creu, então ele tem que botar todo mundo no leito. Então tem que botar a humanidade toda no leito. Deus vai matar, Deus vai preparar e vai levar. Isso é ignorância, a mente que não está voltada para as escrituras, pensar dessa maneira. Uma coisa é entender que está com o Senhor, que o Senhor o levou, que o Senhor chamou. Amém. Mas que história é essa de Deus botar no leito? Que história é essa de Deus matar, Deus deixar enfermar para a pessoa crer? Que Deus tirano é esse? Deus é justiça, mas Ele é um Deus cheio de amor, bondade e misericórdia, principalmente da minha e da tua vida. Porque Deus fica mais irado com quem conhece a sua palavra e não pratica, com quem finge ser cristão, com quem vive uma vida dupla, do que quem está entregue no pecado. A chateação, a ira de Deus é muito maior com quem conhece, com quem tem contato com a Bíblia, com quem tem contato com cultos, com quem tem contato com louvor, do que com quem não tem. E às vezes Deus vai punir, Deus me falou, meu Deus, Deus me falou que vai botar no leito, Deus me falou que vai acontecer. É tão especial que Deus não registrou na Bíblia, mas contou para ele que vai fazer. Irmãos, vamos pensar na disciplina de Deus à luz da Bíblia, à luz das Sagradas Escrituras. Talvez essa mensagem seja um corretivo para você, para mim. E daí é porque você é filho, é porque Ele te ama. E qual é o filho que nunca precisou ser disciplinado? Qual o filho que nunca precisou ser disciplinado? Até uma irmã da nossa igreja que eu
Nunca imaginei de ter apanhado. E eu brincando com ela certa feita, eu não vou falar o nome, ela pode não gostar da brincadeira, então não vou falar o nome. E eu falei, você nunca apanhou na vida, né? Porque você é tão, sabe, tão exemplo, você nunca apanhou na vida. Aí ela falou, ah, pastor, já sim. Uma vez eu precisei tomar umas palmadas da minha mãe. Então, irmão, quem que nunca precisou de uma disciplina, por mais exemplar que seu filho ou sua filha seja, pelo melhor caráter que ele venha desenvolver, ela venha desenvolver, estudioso, trabalhador, que não vai precisar de uma disciplina, de uma correção. Então não vai precisar ter pai e mãe. Para que pai e mãe? Se não está ali para corrigir, se não está ali para disciplinar. E aqui vem uma lição, como pastor, eu tenho autoridade para falar isso, uma lição aos pais que querem tratar seus filhos como amigos. Seja amigo do seu filho, mas não deixe de ser pai, não deixe de ser mãe. Ter a confiança do seu filho e da sua filha é a coisa mais linda do mundo. Um pai e uma mãe que estabelece uma relação de confiança com seus filhos a ponto de ele contar tudo, dela contar tudo, de bom e de ruim. Mas quando isso acontecer, nunca deixe, se assim for necessário, de os corrigir e de os disciplinarem. Não abra mão da sua disciplina como mãe, não abra mão da sua disciplina como pai, ainda que seu filho, sua filha confie em você para todos os assuntos da vida. Se ela estiver errada, está errado. Se seu filho estiver errado, você tem que dizer para ele que está errado. Se ele estiver no caminho errado, você tem que dizer para ele não confundir, não te ter como amiga. Porque, via de regra, o amigo é aquele que bate palma para tudo que o outro faz, senão ele não seria amigo. Via de regra, o amigo é para concordar com tudo, até com o que não concorda, para continuar sendo amigo. Porque quando você possa não concordar com tudo, a amizade não é mais a mesma. Você já não concorda com tudo? Seja pai, seja mãe, cumpra a disciplina necessária para o bem do teu filho, para o bem da tua filha, porque você não ama tanto? E aí vem a resposta, porque muitos pais sofrem, muitas mães sofrem, porque deixaram de ser mães e pais para agir com seus filhos como amigos e perderam o tato da disciplina. Se preciso, com vara, como diz a Bíblia. Mas se não precisar também, não precisa. Não deve, né? Perdão aí o pleonasmo. Se não precisar, não deve. Não há necessidade de usar. Mas vamos caminhar aqui para o final. Né? Mas se está sem disciplina, e aqui nesse contexto desses versículos que eu acabei de ler, é justamente isso. Se está sem disciplina, então vocês não são participantes, né? Porque a disciplina faz parte da criação dos filhos. Isso acontece em várias esferas da vida, na vida animal, na vida do ser humano. Os animais corrigem, as mães corrigem os seus filhotes. Os pais devem corrigir os seus filhos, né? E assim sucessivamente. Sem a disciplina, a hierarquia de pai e mãe, a hierarquia de pais e filhos é extremamente abalada. E Deus, é isso que Deus está dizendo na sua palavra. Se você quer viver sem disciplina, se você quer viver sem regra, então você não é filho, você é filho ilegítimo. Quantas vezes eu não disse para minha mãe, deixa eu fazer 18 anos. Quando eu fazer 18 anos, eu vou arrumar um lugar para eu morar. Talvez você já ouviu isso do seu filho, mãe ou pai da sua filha. Ah, quando eu fizer 18 anos, quando eu tiver de maior, quando eu arrumar um emprego, eu vou seguir a minha vida. É o desejo exacerbado de fugir da regra, de fugir da disciplina, do horário de chegar em casa, o porquê chegou tal hora. Então tudo isso vai irritando e vai promovendo o desejo de se desvencilhar disso. E o escritor aos Hebreus está dizendo, se você quer ficar fora da disciplina, se a disciplina nunca é para você, então você não é filho. É filho ilegítimo. É filho ilegítimo. Aqui se referindo à disciplina da palavra de Deus. Tá bom? Se referindo única e exclusivamente à palavra de Deus. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar. E nós respeitávamos. Logo, não nos sujeitamos muito mais
ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? É o que ele vai dizer. Se sujeitamos aos nossos pais por um momento, né? Quanto mais ao Pai dos Espíritos, quanto mais ao nosso Deus, que é Pai dos Espíritos, que é o Pai da eternidade, é o Pai de toda a humanidade. Continue. Minha mãe dizia: enquanto estiver debaixo do meu teto, é do meu jeito. Enquanto estiver debaixo do meu teto, pode ter 18, pode ter 30, quem manda aqui sou eu. É a mesma coisa na casa de Deus. Enquanto você estiver debaixo do teto de Deus, da autoridade de Deus, na casa de Deus, quem manda é Ele. Você só obedece. E muitas vezes, mesmo com biquinho, mesmo chateado, você não tinha que ir no mercado, você não tinha que ir na rua, mesmo chateado, que seu pai e sua mãe mandou? A mesma coisa com Deus. Nem tudo que Deus quer que a gente faça é bom aos nossos olhos. Nem tudo que a Bíblia diz para a gente fazer é agradável, é com prazer. Não, muitas coisas são debaixo de chateação, de desgosto, mas tem que obedecer. Obedeça. E no final você vai ter a recompensa da vida eterna. Quem vive em busca dos seus prazeres e deleites, das suas autossatisfações, do seu bem-estar, porque fazer as coisas para ficar bem, você nunca vai receber o favor de Deus. Porque às vezes, ou a maioria das vezes, obedecer a voz de Deus, você vai ficar mal. Por quê? Porque vai contra o seu desejo, vai contra a sua vontade, vai contra o seu prazer. Mas obedeça, porque a certeza da vida eterna é garantida para você. E para finalizar, o 10 e o 11... Pois eles nos disciplinaram, já li, durante bastante tempo, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade, para pegarmos uma fatia da santidade de Deus. Devemos aceitar a disciplina. E olha o 11, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, como talvez você não possa estar feliz, de repente, com esta mensagem. Não te agradou, não foi do teu agrado. Talvez o sermão de hoje não foi tão bom. O pastor hoje não pregou tão bem. Talvez não tenha ibope. Talvez não foi lá essas pregações todas, essa pregação toda, né? Às vezes você entende muito e pensa assim, não, essa pregação não foi boa. Porque nenhuma disciplina no momento produz alegria, mas produz tristeza. E quando somos chamados a atenção ou corrigidos, não gostamos. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Pode fingir que gosta, mas não gosta. Ninguém fica feliz por ser chamado a atenção, por ser corrigido. Mas depois você pensa, você dorme, acorda, entra o dia, entra o outro, e as coisas se revelam. E aí você diz, foi bom ter ficado triste ontem, para não chorar inconsolavelmente hoje. Foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse observar a tua palavra. E nenhuma disciplina no momento parece produzir bem, né? Não deixa bem. Não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, porém, produz fruto pacífico de justiça, nos quais, por ela, têm sido exercitados. Toda disciplina de Deus é para produzir a justiça de Deus na minha e na sua vida. Você não é justa, você não é justo, eu não sou justo. Mas a justiça de Deus nos justifica diante do pecado, diante do inimigo e diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a disciplina do Senhor tenha nos alcançado nesta noite, para que venhamos experimentar a vida eterna com Cristo, através das disciplinas que recebemos. Ó Deus, eu sei que surra não resolve, disciplina às vezes não é agradável. Ó Deus, mas quantas disciplinas do meu pai e da minha mãe não me tornou quem eu sou. Porque se tem algo bom em mim através do sangue da pessoa de Jesus Cristo, mas me tornou uma pessoa mais consciente das coisas da vida.
Que a tua disciplina, ó Pai, nos conscientize quanto à vida eterna, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: amém.